Olá! O episódio do Estação Verão de hoje é sobre um dos lugares mais saudáveis de Florianópolis. Quem mora aqui sabe que a Avenida Beira-Mar Norte fica lotada de gente que vem curtir o visual e principalmente praticar exercícios ao ar livre. A cidade é considerada pelo Ministério da Saúde a capital brasileira campeã na prática de exercícios físicos. A história da Beira-Mar Norte, o benefício dos exercícios físicos, a poluição da água do mar e a questão da Ponta do Coral, você confere agora no Estação Verão. Com 7 quilômetros de comprimento, a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos é caminho de quem chega na ilha de Santa Catarina, já que é a principal via de ligação entre as praias do leste e norte da ilha com o centro da cidade. Construída sobre um aterro na década de 1960, a Avenida Beira-Mar Norte contava com apenas 2 pistas de sentidos inversos. Antes do aterro, ali situava-se a Praia de Fora, um dos lugares preferidos da população da ilha. 20 anos depois, ela foi ampliada para 3 faixas laterais em cada um dos sentidos e recebeu calçadão e ciclovia, melhorando o bem-estar e a saúde de quem mora na capital. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde entre fevereiro e dezembro de 2014 mostrou que Florianópolis está entre as cidades com o menor percentual de pessoas obesas, apenas 15% da população. A capital lidera quando o assunto é boa alimentação e atividade física. 47% dos adultos praticam o recomendado de exercícios no tempo livre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um adulto entre 18 e 64 anos deve praticar, no mínimo, 150 minutos semanais de atividades físicas moderadas. A atividade física está baseada em 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a saúde. Com exercício físico você pode prevenir e tratar muitas doenças, como diabetes e hipertensão, por exemplo, que são doenças muito comuns hoje em dia, até numa população mais jovem, decorrência da inatividade física e da má alimentação. Outro fator muito importante é o bem-estar, porque quando você pratica atividade física, você acaba dormindo melhor, se sentindo mais disposto até para compromissos de trabalho, compromissos pessoais, familiares. Outro ponto é a estética. Quando você começa a praticar atividade física, geralmente você se alimenta melhor, o teu corpo vai mudando, você começa a ver essas mudanças e começa a se sentir mais motivado para cada vez praticar mais atividades. Bruna e Pedro fazem parte dessa estatística e preferem gastar esses minutos no calçadão da Avenida Beira-Mar Norte do que dentro de uma academia. Eu detesto ficar na esteira, assim, estar no mesmo lugar, não ter uma vista para olhar, ver esse mar todo que eu adoro, ver o sol, ver o pôr do sol e mais fresco, ver gente diferente, posso trazer a minha cadelinha para passear. É muito mais gostoso vir para cá, olhar tudo isso, mesmo num dia de chuva, ver as pessoas, é mais agradável do que ficar fechado numa academia. Ambas são benéficas, porém eu trabalho nos 2 ambientes e eu vejo que a atividade física ao ar livre é uma atividade muito mais motivadora. Aqui é comum encontrar no final da tarde grupos de pessoas acompanhados por educadores físicos, embora a maioria ainda prefira realizar as atividades por conta própria. Mas sozinho ou acompanhado, é importante consultar um médico antes de iniciar qualquer exercício físico. É interessante que você busque um profissional para te instruir, porque uma atividade como uma corrida, por exemplo, ela pode acarretar algumas lesões. Então é interessante que um profissional te instrua para você saber se você realmente está apto para fazer aquilo, para que você faça aquilo de maneira correta e que uma atividade que era para ser prazerosa e benéfica não vire um problema com alguma lesão, alguma doença, por exemplo. Quem passa por aqui não tem do que reclamar da bela paisagem que encontra ao longo da avenida. Mas o visual não é tudo e algumas coisas ainda precisam ser melhoradas. Tem trechos em que a calçada é muito larga e outros que ela é extremamente estreita, principalmente onde não tem mar, né? E acredito que poderia ser um pouco mais larga, porque dependendo da época do ano, como agora, em torno das 8 horas da noite, é muito tumultuado.
né? Poluição, se está um tempo seco ou abafado, principalmente mais para a área da Ponta do Coral, não tanto para cá, assim, sente o cheiro muito forte. Mas isso é um problema da cidade toda, né? O cheiro de vez em quando, mas não chega a incomodar. A gente sabe que é um problema, mas não impede de vir. O mau cheiro presente em alguns pontos da beira-mar existe em função das tubulações de esgoto despejadas diretamente na água, tornando-a imprópria para banho, e por causa de uma parte do manguezal do Itacurubi. Tem a questão do manguezal que naturalmente ele emite mau cheiro, né? Porque é uma região que tem muita matéria orgânica em decomposição, tem falta de oxigênio no meio, então acaba que as bactérias utilizam o enxofre como fonte de energia e dá aquele cheiro de ovo podre, né? A gente sabe que tem muitas ligações irregulares, né? A Casan, a vigilância já atuou ali pela área central, já verificou, né? Em alguns casos ela vai lá, ela autua o usuário, né? Dá uma segunda chance, ele vai lá, às vezes não tem, então a vigilância emite uma multa para ele, um prazo para ele se regularizar, né? Além da poluição da água do mar, a questão da Ponta do Coral chama a atenção. No final de 2012, após 8 anos de tramitação, a Prefeitura de Florianópolis liberou a licença para a construção do Hotel Marina Ponta do Coral. Mas o movimento Ponta do Coral 100% Pública, que existe desde a década de 80 e considera ilegal a venda desta área, conseguiu, através do Ministério Público, a anulação dessa licença. Em 1980, quando o então governador Jorge Bornhausen vendeu essa área para a família Guglielmi, ele fez isso sem passar pelo aval da Assembleia Legislativa. E quando você vende um terreno público, você precisa que a Assembleia Legislativa do Estado autorize a venda, isso não aconteceu. A gente, inclusive, entra já nesse momento com processos no Ministério Público contestando essa venda. O movimento pretende devolver o local à população da cidade através da criação de um parque para integrar a Ponta do Coral, a Ponta do Goulart e a Ponta do Lessa. A ideia é que tenha espaços culturais, que fosse uma continuação da beira-mar sem alterar a característica desse lugar, que é ser mesmo uma ponta, né? Que entra no mar. Tentamos entrar em contato com a Prefeitura de Florianópolis para conversar sobre o assunto, mas infelizmente não obtivemos resposta. A criação do parque irá valorizar e resgatar a história da cultura da região, além de ajudar a melhorar a qualidade de vida da população da capital.